noturno. Aí eu fui lá, desconectei o fio, abaixei o som, né? E fizemos a varredura na casa. E aí nós encontramos algumas vestimentas que batiam com as vestimentas que ele tinha utilizado, né, nos períodos iniciais dele. Mandamos o pessoal da inteligência e batia algumas coisas ali. E depois nós fizemos alguns levantamentos e nós descobrimos que a pessoa que ficava naquela casa, que a gente tinha feito a varredura, era amigo pessoal do Lázaro. Então, era mais uma estrutura que dava um apoio para ele. E beleza. E continuamos as buscas, né? E as varreduras, e encontrávamos alguns indícios. E num desses dias de busca, a gente estava num acampamento, a gente tinha parado para descansar um pouco, e eu ouvi um grito, um barulho de uma galinha gritando, né? A galinha gritando no fundo. E eu peguei e falei assim, não dei muito moral, mas falei, isso tem que estar errado, né? Uns 100 metros assim, tal. E aí, beleza, aí terminamos ali e tal. Eu falei, dia ou noite já? Já estava quase escurecendo já. Eu peguei, vamos lá dar uma checada, né? Aí fui descendo e tal. Aí cheguei lá, tinha 2 animais mortos, uma galinha e tipo um ratinho do mato. E aí, eu já fui no pescoço da galinha, deu aquela palpada ali, né? Que normalmente você mata a galinha pelo pescoço, né? Rodando o pescoço da galinha, né? E aí vi que não tinha estrangulamento da galinha ali. E tinha nada. Eu peguei a galinha, a hora que eu olhei, peguei a galinha assim, ela tinha um furo aqui, não sei se chama de costa, não sei o que é, bem um furo aqui. Aí nós abrimos a galinha. Aí no que abrimos a galinha tava sem o coração, né? Aí pegamos o bichinho também, sem coração, e meio que tinha cruzado sangue naquele ponto. Ele tinha meio que cruzado sangue sobre sangue ali, de animal. E aí, naquele momento, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Só que aí, depois a gente fomos descobrir que era um ritual, né? Que é feito aí por essas religiões aí, do lado de magia negra, né? Que aí eu fui descobrir depois, procurando no Google, que caceta que era essa, né? Então, realmente, ele tinha essa necessidade. E conversando com alguns guerreiros, né, que ficaram, né, e não saíram de suas casas e permaneceram ali, sempre alguém comentava, não, esse cara, ele tem um pacto com capeta e tal, não sei o quê. Beleza. A gente não queria focar nisso, porque a gente estava focado na operação, mas sempre ecoava esse lado do satanismo dele, né? E aí, beleza, teve a situação do caseiro e tal, e logo na sequência que houve a situação do caseiro, deu aquela esfriada. No outro dia, nós não achamos pegada dele. E aí eu avancei uma conduta de patrulha em direção a Águas Lindas, né? E aí foi quando a gente pegou umas passadas dele num ponto que era em direção à ex-sogra dele, que é a casa que ele passa o último dia de vida dele. E nesse ponto, em específico, nós retraímos para o ponto base onde a gente estava, e era por volta de 11 horas da noite, chegou a informação que a Polícia Civil havia tentado abordar o Lázaro nessa residência, e aí o Lázaro jogou para cima, falou, não vem não que eu vou atirar na cabeça. E saiu vazado. E aí eu peguei a equipe e direcionei para o local. Falei assim, porque como havia muitas informações desencontradas durante a operação, porque todo mundo estava usando a tecnologia que estava disponível, tinha até aplicativo com coordenada que você conseguia fazer denúncia, né? E era um monte de denúncia de desinformação mesmo. Parecia que tinha muita gente trabalhando para desinformar a polícia ali, né? Então você tinha que selecionar as informações. E essa informação, por se tratar de informação de polícia também, e por se tratar que a gente já tinha avaliado no terreno, eu falei, não, aí bateu. É o Lázaro. Aí a gente foi. Quando chegou no terreno, o Lázaro já tinha jogado para cima do Polícia Civil e logo na sequência jogou para cima do Comando de Operações de Divisas, que é o COD, que é essa equipe, como se fosse a Rotan em nível de divisa de Estado. Então,
é um pessoal que é ferroado também. E jogou pra cima deles. E caiu pro mato. E aí a gente foi. E aí foi a pior noite. Nossa, a noite mais fodida da madrugada. Foi essa madrugada que nós passamos num ponto específico, no leito do rio. Esperando pra trombar com Lázaro, né? E aí amanheceu e nada de Lázaro. E a gente tinha feito ali mais ou menos cálculos ali da onde ele poderia estar passando e nada dele aparecer. E amanheceu, nós fizemos uma varredura naquela região toda ali. Já estava todo mundo esgotado, todo mundo fudido, todo mundo com fome, com sono, com sede. E aí era mais ou menos 8 horas da manhã. O confronto com Lázaro foi 9h29 da manhã. 8 horas da manhã, 8 e pouquinho. Chegou a informação pra gente que o Lázaro tinha passado em determinado ponto. E aí eu peguei e fui pra fazer uma nova estratégia em cima daquele ponto que ele tinha sido visto. Beleza. Só que nós tava esgotado, tá todo mundo esgotado. E do nada apareceu um maluco lá com as latas de leite condensado. Falou, vocês quer leite condensado? E nós tava esgotado. Foi Deus que mandou. Aí nós pegamos, já furamos leite condensado, mandamos para dentro, já paramos ali e já montamos uma nova estratégia. Quando nós montamos a nova estratégia ali, aí foi quando entrou uma parada também que a gente conta no livro. Nesse momento, a operação ela saiu da área onde estava sendo a contenção da próxima residência da ex-sogra do Lázaro e foi para um flanco da mata. Aí foi toda a equipe tática, todos os 300 policiais, toda a parte aérea, as 3 aeronaves, foi para essa região. E aí, cara, eu fiquei num ponto onde eu decidi, dentro da leitura que a gente tinha durante os 11 dias no mato, feita a leitura do comportamento do Lázaro, onde ele, quando ele não estava sendo perseguido, ele andava 1 km/h, que ele simulava a direção, né, simulava até 3, 4 direção, ele mudava de calçado, né, para simular direções, ele fazia que ia para um lado e ia para o outro. Então, quando eu recebi aquela informação, eu de imediato falei, esse cara não tá para cá, ele tá para cá. E aí foi o primeiro momento que eu fui questionado pela minha equipe, né? Por quê que eu fui questionado? Porque nesse momento passou um oficial que é referência em Goiás e estava à frente da operação também, e ele passou com 8 viaturas em direção contrária que eu tinha decidido ir, entendeu? E nesse momento que ele passou, aí o policial que estava comigo virou para mim e falou assim, uai, chefe, todo mundo tá indo para cá, só tá indo para cá? Eu falei, ó, vocês estão comigo ou vocês estão com ele desde o início da operação? Se estiver comigo é para cá, se não tiver, acompanha ele aí. Aí ficou aquele climão dentro da viatura, né? Aí todo mundo ficou assim meio embaçado, todo mundo rotanzeiro embaçado, né? Todo mundo fechou a cara e tal. Eu falei, ó, vocês vão ganhar 5 km para cá, nós vamos cortar os fios, vão cair para dentro até um ponto que dá para entrar no mato, né? Com a viatura, e depois nós vamos ganhar a margem do rio e fazer um ponto de espera. E aí, quando eu caio para dentro desse ponto, caio para dentro do mato, avanço pro ponto de espera. A hora que eu cheguei no ponto, aí eu ouço o barulhão pro outro lado, cara. Aí foi onde veio aquele ponto de interrogação no coração mesmo. Eu falei assim, agora fudeu, né? E tá todo mundo. Tá tirando foto lá do outro lado. Cara, eu tô aqui do outro lado, né? E pra completar, né, irmão? O policial, porque a gente já vivenciou várias ocorrências, né? Então, acaba que o cara fala uma coisa pra você, você acata de forma cegamente, né? Porque são pessoas que é do seu convívio, de várias ocorrências, vivenciou muita coisa. E pra completar, eu peguei e fui em direção ao rio, assim. E aí eu conto no livro o porquê que fui em direção ao rio. E aí o policial vira pra mim e fala assim, o que o senhor vai fazer aí? Se o Lázaro nem aqui tá? Aí, rapaz. Aí deu aquela dor no coração mesmo. E o helicóptero moendo pro outro lado. E que barulhão pro outro lado. E eu falei assim, caralho, eu tenho que sustentar, né? Comandante tem que sustentar, né? Segurar o peito. E aí fui no rio, a hora que eu voltei, aí o policial veio correndo na minha direção. O subtenente Arantes. O chefe, eu vi um vulto ali.
Aí eu falei, vulto? É, vulto. E desde o início, sabendo o modus operandi do Lázaro, que ele sempre verbalizava e atirava, né? Eu falei para meus policiais, falei, cara, se ele fizer isso com a gente vai passar por cima do nosso procedimento operacional padrão, que é procurar um abrigo para depois responder justa agressão. Porque esse cara está causando um caos em nível de nação, um desconforto em nível institucional. A minha polícia não merece o que está acontecendo, né? Nós temos excepcionais policiais aqui, que está no enfrentamento, está disposto, o pessoal não ia embora, o cara queria ficar na operação, não ia embora. E a gente tem que resolver isso, nem que para isso a gente tem que sacrificar a própria vida, né? E esse é o nosso juramento. E eu não vou obrigar vocês a fazerem isso, mas fica a dica. Aí todo mundo falou, não, tô com o senhor. E nesse momento eu tinha dividido as equipes. Então eu tinha ido uma equipe para um flanco, da mesma forma, né, para fazer o bigorne e martelo, para um ponto de espera, para um ponto de varredura, e a gente estava lá nesse ponto. E aí foi quando uma aeronave passou, e aí ele correu de um arbusto para o outro. Eu fui o segundo vulto, aí eu já vi esse segundo vulto. Ele saiu de um arbusto e foi para o outro arbusto. E a aeronave passou. Ele se interteu com a aeronave e nós avançamos em leque. Em direção a ele. Quando a aeronave passou, cessou o barulho da aeronave e percebeu o nosso avanço. Quando ele percebeu o avanço, ele fez igual ele fez todas as vezes. Não vem não que eu vou tirar na cabeça e abrir o fogo. No que ele abriu o fogo, nós só sabíamos que nós estávamos recebendo disparo pelo barulho do disparo passando no ouvido, né? Os besouros voador passando. E nós não sabia, a gente sabia a direção, mas não via ele. Entendeu? A gente sabia que ele estava no arbusto, mas não visualizava ele. Aí a gente abriu o fogo, abriu o leque e foi para cima, efetuando disparo. Disparo. E aí teve um determinado momento que a cadência mudou. E eu percebi que o armamento já era outro. A cadência mudou. E aí, mesmo assim, continuamos avançando, né, e efetuando disparo. Tanto de 9mm quanto de 5,56 no arbusto. E aí, a hora que a gente progrediu e conseguiu ganhar... Todo mundo atirando no arbusto. Arbusto, e avançando. Os 5 policiais. E a hora que a gente conseguiu conter a agressão, que cessou a agressão, aí eu avancei, né, nós avançamos em leque. E aí foi quando a gente percebeu que o Lázaro estava com as 2 armas, né, caído ao lado desse arbusto, com as 2 armas, uma mochila, né, e com um agasalho da polícia do Distrito Federal. Meio que eu acredito que ele queria simular que era, sei lá, um policial da inteligência, entendeu? E aí de imediato mandei já trazer a viatura, né, que era uma Pajero descaracterizada. Já pegamos o bicho já fomos levando ele. Nossa, botamos no cubículo ali e vazamos, né? Aí tem um áudio, né, que eu falo, esse áudio deu repercussão em nível nacional. Aí eu falo, senhores, acabamos de confrontar aqui um indivíduo, possivelmente ao lado, estamos levando para socorro. E aí tem aquela cena da nossa chegada na porta do colégio, né? Inclusive há algo também que a gente que é algo inusitado, que é no vídeo tem um grito, né? Que se ouve um grito, é um grito do Lázaro naquele momento. E a gente já pegou e direcionou ele para dentro da viatura. E aí o bombeiro deu socorro, né? E veio a óbito, né? Foi constatado o óbito do Lázaro lá no local. O que acontece, cara? Esse sujeito causou muito mal, né? Sim. Ele fez muitas coisas ruins. A gente não... O policial militar, ele não se empolga em tirar a vida de ninguém, né? E nós não somos inimigos de ninguém. A gente sai todos os dias para trabalhar, para cumprir o que a lei manda a gente cumprir. E mais do que isso, nós somos vocacionados, né? Então, o desiderato, o final dessa operação, nós tivemos o louro
os louros, né? Assim, quando eu falo nós, é a equipe dos 9 e também em específico dos 5 que confrontaram, mas ela foi muito mais do que isso. Foi para provar que o Estado, né, toda uma força policial que estava ali, ela foi efetiva para que se tivesse esse final, né? Teve nuances que teve, né? E a gente até conta isso no livro. E aí cabe a pessoa acreditar ou não, do ponto de vista espiritual ou não, mas teve, né? Mas a polícia estava ali para cumprir seu papel desde o início, né? Teve-se uma repercussão em nível nacional de forma desprestigiosa mesmo com a polícia, porque só quem está num terreno daquele sabe o que é, né? E nós vimos ali os policiais obstinados, tentando capturar aquele indivíduo pelo caos que ele estava deixando ali para trás ali. Então, assim, foi muita falácia, foi muita merda que foi falar. Mas quem falou mesmo foi só a mídia, porque a população todinha... Não, aí no final... foda, tá não, ligado? no final foi o final de Copa do Mundo, né? Sim. Assim, a cidade pipocou, fogaréu mesmo, compraram lá... E pipocou ele, né? Porque, meu irmão, quando eu vi a foto, Porque nós ficava assim, quantos tiros tem aqui? 30? 40? 52? igual eu falo, cara, os caras, nego de direitos humanos, sei lá, uso proporcional da força, cara, você tá dentro do mato, um sujeito que já havia reagido já 4 vezes contra a polícia, não tá no visual dele, você tá tomando tiro. Você tem condições de reagir àquela agressão, né? Nós não estávamos no visual. Aí o nego vem criticar. Foram 135 disparos. Ele... Caralho, 135. 135. Ele foi alvejado, acho que foram 68 perfurações. Então, assim, Mas era fuzil? entre fuzil 5.56 e 9mm, né? Pistola. Só que assim, nós estávamos num ambiente totalmente fechado, de difícil acesso, de progressão difícil. Nós não tínhamos visual do sujeito, o indivíduo estava efetuando disparo na gente e a gente estava avançando para cima do bicho, tomando tiro e avançando. Então é fácil falar em uso proporcional da força quando você não está no local, quando você não participou da ocorrência. Então, a realidade dos fatos são essas, né? A polícia, ela estava preparada para combater esse indivíduo com todo um arsenal de guerra ali disponível. Tinha muita desinformação que era provocado pela própria população ali, né? Não sei se era por medo ou por interesse de ajudar o Lázaro, mas a polícia mais uma vez provou que igual os especialistas em segurança pública de ar-condicionado falavam, né? Em tempo. Não tem como você precisar tempo, né? O Pablo Escobar, ele fugiu quanto tempo da polícia, né? Ele tinha quantos refúgios, né? Essa questão de tempo é muito relativo. E quando se trata do indivíduo que tem conhecimento de mato, que mora na região, que o mato é como se fosse o quintal da casa dele, ele, desde quando adolescente, que ele cometia delitos, ele corria pro mato. Esse era o modus operandi dele. Ele é diferente. O sujeito, por exemplo, ladrão de banco, vai roubar banco, se deu errado, caiu no mato e quer sair do mato. Ele, no outro dia de manhã tá botando na cara e quer ir embora. Tem que falar, mano. Você é louco. Entendeu? Então a parada é essa.